Shalom Adonai, meus irmãos. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja abençoado, seja alcançado por Deus, como também alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Eu quero, no dia chamado hoje, chamar-lhe a vossa atenção para a referência bíblica. Primeiro evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 30, que diz o texto sagrado assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Meus queridos irmãos, e a todos que têm e recebem da parte de Deus a oportunidade de participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Observa que o evangelista Mateus, que escreve esse texto sagrado, no capítulo de número 14, para ser bem preciso, no versículo de número 30. O texto sagrado vai nos afirmar que Jesus ele está na cidade chamada Galileia. E na cidade chamada Galileia, ele está em uma obra missionária, fazendo a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Muitos estão impactados, muitos estão admirados pela fala do Cristo. E o texto sagrado, pela qual nós lemos, afirma categoricamente que havia muitas pessoas, e essas pessoas estavam próximo de Jesus. Agora, o dia, a tarde se aproxima, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, e a ordem foi essa: entrai-vos dentro do barco e vá para o outro lado do mar da Galileia. E alguém perguntara: e o Senhor não vai entrar dentro do barco? O Senhor não vai estar conosco? Jesus disse: pode ir, porque eu vou despedir a multidão. Os discípulos, eles obedecem à fala de Jesus. Entra dentro do barco e estão indo para o outro lado. E esse outro lado fazia parte do território da cidade chamada Galileia. Jesus está despedindo a multidão. O texto vai dizer que já era tarde. Os discípulos estão em alto mar. Jesus agora, depois que acaba de despedir a multidão, o texto diz que ele subiu ao monte. E que quando ele subiu ao monte, ele subiu à parte. A palavra à parte quer dizer sozinho. Aleluia. E Jesus sozinho, ele está orando. Aleluia. Em cima do monte. Das 19 horas da noite, Jesus está em cima do monte. 20 horas
Jesus está em cima do monte. 21 horas, Jesus está em cima do monte. 22 horas, Jesus está em cima do monte. O texto sagrado vai nos dizer que na quarta vigília da noite, aproximadamente 4 horas da manhã, aleluia, Jesus desce do monte. E que quando ele desceu do monte, o texto vai dizer que ele desce do monte e ele se aproxima do mar da Galileia. Ele coloca os seus pés dentro das águas do mar. Glória a Deus. E ele começa agora a andar sobre as águas do mar da Galileia. E ele está andando, está escuro. Jesus passa a andar sobre as águas do mar, chamado Mar da Galileia. É bem verdade que nós estamos no momento com Deus, palavra de reflexão. Eu quero chamar a sua atenção para o sobrenatural de Deus para com a sua vida. Eu quero dizer para vós outros, enquanto você ficar com os braços cruzados, não vai acontecer nada. Enquanto você que tem chamada, que tem promessa de Deus, estiver esperando as bênçãos de Deus cair do céu, nada vai acontecer. Mas se você invocar o poder de Deus, se você orar, o sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu psicológico. Você que se encontra agora triste, amargurado, aflito, desanimado, eu digo para vós outros, levante a sua cabeça, invoque a Deus, busque a presença de Deus por meio da oração. Muitos estão correndo de fato em busca de resposta. Muitas das vezes vai atrás do homem, mas não busca verdadeiramente a Deus. Observa que muitos dos milagres que Jesus fizera, muitas das vezes ele estava em cima do monte, como também abaixo ou descendo do monte. Observa que escrito está no texto sagrado dizendo, no livro do profeta conhecido como Jeremias, o profeta chorão, está escrito no texto sagrado, no capítulo de número 33, versículo de número 3, foi Deus que disse, clama a mim, porque eu vou te responder coisas grandes que ainda você não sabe. Eu não sei o que é que está acontecendo sobre a sua vida, mas dentro do momento com Deus, palavra de reflexão, Deus quer não só te revelar, mas Deus quer nos revelar o sobrenatural dele por meio da oração. Jesus desce do monte depois que havia acabado de orar. 4 horas da madrugada. Ele desce, ele começa a andar sobre o mar da Galileia. E ele está indo para onde, pastor João Paulo Ferreira? Ao encontro dos seus discípulos. A cidade chamada Genezaré estava esperando Jesus. Os discípulos estavam rumo a esta cidade. E Jesus, que quando desce daquele monte, o texto diz que ele começa a andar sobre as águas.
E ele vai se aproximando do barco, aonde estavam os discípulos. Os discípulos avistam uma figura masculina, mas eles não identificaram quem era. E eles agora começaram a gritar com medo, dizendo: é um fantasma. É um fantasma. E observa comigo, 4 horas da madrugada, você está em alto mar, e de repente você vê a figura de um homem andando sobre as águas, automaticamente você vai ficar abismado, temeroso. Mas aquele que estava vindo ao encontro do barco não era fantasma coisa nenhuma. De natureza que quando eles pensaram que era um fantasma, Jesus, que é conhecedor de tudo e de todas as coisas, disse: não temas, sou eu. Aleluia. Que quando os discípulos ouviram a voz de Jesus, eles tiveram calma, eles tiveram paz no seu coração, porque eles conheceram a voz de Jesus. Mas um que estava dentro do barco, chamado Pedro, ele duvidou que era Cristo, porque conheceu a sua voz, mas não pôde identificar que era Jesus. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, permita-me, aleluia, que eu venha desfrutar do sobrenatural, que eu venha atravessar a partir de agora a ótica humana, e que eu venha, aliás, que eu vá a ti andando por cima das águas. Pedro disse: se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor, andando por cima das águas. A ordem de Jesus foi: vem, Pedro, andando sobre as águas. Agora observa, os discípulos estão dentro do barco. Pedro agora, ele avista a figura de um homem, não sabia que era Cristo. Agora ele desce do barco, e ele começa agora a andar sobre as águas do mar. Ele dá um passo, as suas pegadas estão firmes. Todos estão boquiaberto e admirado. Jesus para e espera Pedro ir ter com ele. Observa que Pedro está focado em Jesus. Observa que Pedro está debaixo da autoridade de Jesus. Os olhos de Pedro estão focados em Jesus. Pedro está na direção certa. E qual é a direção? Ir ao encontro de Jesus. E ele começa a andar sobre as águas. Mas o texto pela qual eu li, Mateus, capítulo de número 14. Já estou partindo para a finalização. Versículo de número 30. Diz o texto: que vendo Pedro o vento, que não era fraco, o vento era forte, e vendo vento forte, ele teve medo. E que quando Pedro teve medo, ele começou a afundar sobre as águas. Pedro está na direção certa. Pedro está focado. Mas que quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. O que é que está acontecendo na sua vida?
O que é que tem me cercado? Qual é o vento forte que tem lhe abalado a sua fé, que tem lhe atingido? Deus me traz dentro do momento com Deus, palavra de reflexão para te dizer no dia chamado hoje. Não tenha medo. Não temas. O vento, ele é especialista em trazer tragédia, destruição. Ele derruba edifício, arranca árvore, carrega o que está na sua frente. Isso é o poder do vento. Mas também tem um vento contrário, que é aquele que vem para nos abater, é aquele que vem para deixar para baixo as nossas esperanças acabadas. Mas a palavra de Deus é: não temas, não tenha medo, porque se você tiver medo no dia mau, você vai se afundar. Mas se você tiver coragem, aleluia, se você tiver foco, se você tiver objetivo, se você tiver a direção de Deus, pode vir vento forte, vento fraco, mas não vai te abalar. O texto diz que quando Pedro viu que o vento era forte, ele teve medo. E o texto diz que ele teve medo. E ele começou a afundar. E que quando ele começou a afundar, ele clamou a Jesus dizendo: Senhor, socorre-me, salva-me. E diz o texto que logo, eu amo essa expressão, logo, aleluia, imediato, Jesus se aproximou, estendeu a mão, levantou ele e disse: homem de pequena fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu quero encerrar um momento com Deus, palavra de reflexão, e dizer para vós outro, e na medida que eu falo para vós outro, também serve para mim. Não tenha medo. Erga a tua cabeça, independente qual seja a tua dor, a tua situação. E mesmo que, se você duvidar, e se você perceber que você está se afundando, não espere, mas clame por Jesus, porque a sua mão, aleluia, ela é poderosa para te levantar. A mão de Deus, ela vai aonde o homem não vai. A mão de Deus, ela entra aonde o homem não pode entrar. A mão de Deus, aleluia, tem o poder de arrancar o mal que está sobre a sua vida. A mão de Deus, ela tem o poder de transformar a sua vida. O que é que eu devo fazer? Não tenha medo e não temas, mas creia e acredite somente. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos. E antes de eu encerrar esta humilde participação dentro do Momento com Deus, palavra de reflexão, para aqueles que já nos seguem no canal no YouTube, João Paulo Ferreira, sabe que eu não sou de estar pedindo, sabe disso. Mas em nome de Jesus, eu quero lhe pedir uma ajuda. E essa ajuda é: ajude-me a evangelizar, a ganhar almas para Cristo. Ajude-me a pregar o Evangelho. Pastor, qual é a forma que eu devo lhe ajudar? Ajudar não é financeiramente, não. Se você pensou isso, negativo. Ajudar é compartilhando este vídeo
para o maior número de pessoas, de amigos, de familiares que você conhece. Cada vez que a plataforma digital ela recebe uma das nossas mensagens e essas mensagens são compartilhadas, você está nos ajudando a ganhar almas para o reino de Cristo. Eu apenas sou um instrumento, um porta-voz da palavra de Deus. Toda honra e toda glória seja tributada a Deus. Que o eterno Deus possa lhe abençoar aonde quer que você esteja, tá bom? Querendo Deus, até o próximo vídeo. Shalom ou Adonai a todos. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. O nome do canal aparece na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade, cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que a graça do eterno Deus possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.